Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite ou uma boa madrugada. Aqui quem fala é o Clécio Lima e Mônica Oliveira, no podcast Histórias que Edificam. E hoje estamos aqui com o nosso querido e amado Marcelo Gonçalves, um grande homem de Deus. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Clécio, bom dia, Mônica, bom dia a todos os espectadores, a todos os amigos que acompanham esse canal maravilhoso. Gratidão, sou muito grato a Deus por esse convite, viu? Muito obrigado. Marcelo, seja muito bem-vindo, né? É uma honra estar conosco hoje, né? E eu creio que muitas vidas, muitas pessoas, nossos ouvintes, nossos seguidores aí, através do seu testemunho, do seu louvor, tem impactado as vidas, né? Amém. E hoje está aqui nesse podcast, Histórias que Edificam, para impactar vidas Amém. Esse dia maravilhoso, né? CEO da gravadora MG Vox. MG Vox. Cantor, produtor musical e pastor Marcelo Gonçalves. Exatamente. Que honra, pastor Marcelo. Eu acho que, na verdade, tudo que você sobre profissional, eu estou, né? Mas eu acho que cuidar de vidas e hoje, né, sendo no Ministério Itinerante, mas pastoreando vidas também, é quem eu sou. Na verdade, é a minha missão, como eu me encontro, né, hoje. Que legal. Vencedor da primeira temporada do Altas Promessas, do programa Altas Horas da Rede Globo. Exatamente. Acompanhamos, coisa linda, que tremendo, que conquista abençoada. Foi forte. Ficamos muito felizes Cara, por você. Cara, assim, o Altas Promessas, pra mim, ele tem um processo até chegar nesse momento da minha vida, né? E todo mundo fala, você ganhou o Altas Promessas. Na verdade, eu sempre falo, eu não ganhei, Deus me deu a vitória. Mas para todo mundo é altas promessas. Para mim, é promessa do alto. Porque já era algo que Deus já tinha falado comigo a respeito. E Deus usou essa emissora que na verdade ela é um canhão a nível nacional, né? Eu acho que é a sexta ou a segunda maior emissora do Brasil, do mundo. E, cara, só Deus pode fazer isso. Me colocar assim em rede nacional para mais de 32 milhões de pessoas funcionando ali na audiência. Sou grato a Deus, cara. Só tenho a agradecer a Deus por isso. Glória a Deus. Marcelo, como começou a sua caminhada com Deus e o seu ministério na música? Bom, vamos lá. Meu ministério na música, ele dá-se no sentido de quando eu entendo como a música entrou na minha vida, né? Eu costumo dizer que a música, ela é o meu habitat natural. Desde os meus 2 anos de idade, minha mãe e minha avó me levaram para a igreja, né? Meu pai não era convertido. E nesse período, eu ouvia canções secular em casa, né? E na igreja tinha uma outra musicalidade. Então, o meu confronto foi sempre ter aquela musicalidade que eu ouvi em casa, tipo Manhattans, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, e cantar na igreja essa canção. Esse estilo de música, né, que é o estilo da música negra, né? Nós estamos falando da Black Gospel, da Gospel Music, que é essa vertente que engloba vários estilos musicais. E chegando lá, então, a galera falava assim, não, Marcelinho, você não pode cantar assim, não. Porque imagina só, cara, eu começava a ver o Stevie Wonder cantar daquele jeito e eu queria cantar com aquela emoção, com aquela empolgação. Não, isso é do mundo e tal. Foi aí que eu conheci o Álvaro Tito, que eu falei, uau, mano, que é um cara que me influenciou muito, né? No estilo de cantar, você de Paula, aí depois veio a Bandatos 2, enfim. E essa musicalidade sempre me acompanhando. E eu sempre falei, pai, eu quero ser diferente, não basta ser só diferente, você tem que fazer a diferença. Eu costumo dizer que todos os meus amigos iam jogar bola e eu ia pegar um violão para tocar, ouvir algumas coisas. E aí eu fui crescendo na música, entendendo como ela se movimenta, como que a música traz o sentimento das pessoas, como para cada história existe uma trilha sonora. E eu falei, eu preciso compor isso, eu preciso tocar pessoas, eu preciso trazer a identidade. Por que elas choram? Por que elas dançam? Por que elas querem fazer qualquer tipo de coisa? Que sentimento que é isso? E aí eu comecei estudando. E aí eu tive a oportunidade de estudar com uma professora chamada Sônia Campos, que é uma belíssima soprano, professora da escola, da faculdade de Tatuí, de música. Depois eu estudei com outros professores, fiz com Isabê, que hoje é um grande amigo, os dois se tornaram um grande amigo. Sônia Campos é a minha mãe na música, ela praticamente ela investiu em mim, nunca cobrou uma aula.
minha, Uau. mas sempre investiu em mim. Falou, uma vez ela falou algo muito importante. Ela falou assim: eu tô preocupada com o meu conhecimento. Eu fiquei assim, por quê, mãe? Eu fico preocupada para quem que eu vou deixar isso? Eu fiquei, olha para mim aqui. E ela começou a investir em mim com os livros. Inclusive, nós nos vimos no começo desse ano, do ano passado. Ela falou assim: olha, eu tô com a minha grade de livros aqui, de partituras. Eu vou mandar embora, hein? Eu falei: não, peraí que eu tô passando. Eu tava indo pro show, falei pra Van: muda o caminho, eu preciso passar ali e tal. Passei, peguei os livros, dei um abraço e tenho estudado muito sobre isso. E a música em si, ela entra nesse conceito. Só que a história de vida para chegar até esse nível é muito louco, né? Porque Deus nunca vai usar alguém tão poderosamente sem antes te feri-lo profundamente. E eu falo que da minha trajetória da Zona Leste de São Paulo até a Rede Globo de televisão, existiram muitas coisas legais e erradas que eu fiz. Né? Porque a nossa vida é feita de escolhas. Nem sempre você tem as escolhas certas. Então, o lugar de onde eu vim não me favorecia. As pessoas que estavam à minha volta não tinham a mente que me favorecia a estar aonde eu estou hoje. Então, era normal o comodismo. Dependendo do lugar aonde você está, a lógica vai ser sempre te trazer para uma zona de conforto. Ou seja, não se arrisque tanto, não invista tanto, não faça tanto. Guarde. Quando Jesus fala que você tem que expandir, resplandecei-vos como astros no mundo. É isso, sabe quando a Bíblia vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então imagina que tem um monte de pessoa aí esperando aquilo que está dentro de você, que está dentro de você ser expandido. As pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam entender quem é Deus através de você. Porque Deus é Glória a a Deus. arte, Deus é a beleza, Deus está em todas as coisas. E a gente mas isso é uma linguagem plural. Não, é uma linguagem de Cristo. Porque se você limitar o poder de Deus, cara, você vai ver um evangelho, um amor limitado. Quando que, na verdade, ele veio para que você se expanda. Quando ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Oh. Quem você entende que Deus é? Como que ele se manifesta a você? Foi partindo dessa base. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi partindo dessa base que eu entendi que não era a minha cor, não era meu peso, não era a realidade de onde eu vim, mas o que Deus queria fazer comigo através. E aí foi, vencendo barreiras, preconceitos, e na verdade você é uma pessoa. Hoje as pessoas me reconhecem e me respeitam. Mas até então, até você se tornar uma voz, você começa a ser eco de várias coisas. Você começa a ser o eco. Ele é igual fulano, ele é igual ciclano. Parece diferente. Será que é? As pessoas vão começar a pensar, começar a te criticar. Mas daqui a pouco elas vão perguntar para você: como é que você fez? Hoje eu estou aqui nesse podcast maravilhoso compartilhando o que aconteceu. Até anos ou dias atrás eu não imaginaria estar aqui tendo essa voz, essa oportunidade de fala. E então eu entendo que foi todo o processo da persistência e perseverança que me trouxe até aqui. E quando eu cheguei no Altas Promessas, foi justamente sobre isso. Só que antes do Altas Promessas, que eu fui em novembro de 2022, eu entrei no Altas, né? Em outubro, eu estava acamado com erisipela, não conseguia andar, pedindo para morrer, para arrancar minha perna, porque era uma dor horrível. Quem passa por isso sabe que é uma inflamação na perna que dá. E mesmo assim, eu chorava durante o dia, tomava remédio, à noite eu estava cantando. Ninguém sabia o que se passava. E aí, daqui a pouco, de novo, nem minha banda sabia disso. E entre esses percalços, né? Marcelo, tem um pessoal aqui na comunidade aqui da Sapopemba, vai ter um projeto aqui na Fábrica de Cultura, queria muito que você participasse e tal, para cantar músicas gospels do Elvis Presley. Eu falei: não, de boa, eu vou, cara. Uma dor horrível, mas cantando, fazendo com muito amor. Glória a Deus. As crianças. Nisso, a produção do G1 tá lá. E aí depois o pessoal fala assim: nós vimos o seu vídeo e tal. Você quer se inscrever no Altas Promessas, tal, no projeto da Globo e tal? Para mim, a ideia era representar a comunidade lá.
A ideia era essa. Eu falei, não, eu vou falar sobre o que é no Altas Horas, nem imaginava. Quando chega 12 mil pessoas, você tá lá entre o sexto pra entrar, eu falei, não é possível. Eu, mano? Não, cara. Aleluia. Nessa que eu vou entrar, eu faço o exame e me dá Covid. Aí eu falei, mano, não vou conseguir. Aí o médico da Globo vai, me atende e tal. Como é que você tá? Tá, beleza, fica 7 dias aí. Aí tal, que é o período que eu consegui me recuperar. Eu tinha tomado a vacina e tal, também tive que tomar as vacinas para participar. Eu entro na final, na semifinal, como sexto. Vou para o terceiro lugar. E quando chega na grande final, Deus me dá a vitória por unanimidade. Glória a Deus. Fiel. Cara, tudo que eu pensei na minha vida era, pai, já tô aqui. Muito bom por isso. Glória a Deus. Mas quando as pessoas começaram a me ligar, mano, o que você tá fazendo aí nessa emissora, cara? Cara, aí não, né, mano? Pô, você é cristão, cara. Poxa, aí é Babilônia. Eu falei, irmão, pode ser o que você quiser, mas eu lembro que quando o Daniel tava na Babilônia, a Babilônia não estava nele. É verdade. Não é onde você está, é quem você é, onde você está. E Deus é um Deus de improbabilidades, cara. Então, se você ficar se fechando nesse circuito desse sistema que você criou, você nunca vai ser luz nas trevas. Sim. Você vai ser Verdade. luz na luz, você não vai fazer diferença nenhuma. Aí as pessoas... Bom, vamos ver. E o índice de cristãos assistindo esse programa, cara, foi absurdo. E Deus me deu a vitória. Deus me conectou a artistas maravilhosos, que eu sempre tive o desejo de conhecer esse cenário. Tá próximo, o Sérgio Grossman é um cara incrível, que me abraçou com respeito, tamanho, sabe? Uma admiração que eu tenho por ele só cresceu. Depois disso, trabalhei com outros artistas também. A Paula Lima, em si, que é uma cantora incrível, que eu tenho o maior amor e carinho, acompanha a minha rede social, me dá uns toques. Vai pra frente, canta, coloca uma roupa X. Isso aí, cara, eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre as pessoas reconhecerem quem Deus é em você. Porque eu falo isso de coração e eu não me envaideço por todos os lugares que Deus me coloca, todos os grandes lugares, os grandes altares, os grandes eventos, as grandes premiações. Eu sempre, todas as vezes que eu tô lá, eu fico lembrando de onde eu vim, quem eu sou. Saindo daqui, eu quero voltar lá na minha comunidade, lá onde eu nasci, onde as pessoas me conheceram, que de repente o pior lugar para você crescer é onde você nasceu, porque elas não vão olhar você como você se tornou hoje, elas vão olhar você como você era antes. Então aí você vai falar assim, pô, meu, aqui eu sou muito comum, cara, mas eu não sou esse cara. Então de repente você sai, daqui a pouco você volta, elas olham, meu, você saiu, você continuou, então você começa a ser uma referência, não só para aqueles que ficaram, mas para aqueles que estão vindo. E é isso que Deus faz. Glória a Deus, coisa linda. Deus Que é bom. história fantástica, Deus né? é bom. Que lindo. Amém. Isso me lembra a história de Débora. Porque Sim. Débora, ela foi uma juíza, mulher. Sim. E na época dela, que era improvável Sim. uma mulher ser juíza, mas ela influenciou vários chefes, líderes de Israel para ir com Baraque para a guerra. Exatamente. É sobre isso, sobre estar na improbabilidade, sabe? Quando alguém acha que não é possível e você encontrar, é como se fosse uma brecha na lei, uma brecha no sistema, Isso. né? Na verdade, não é uma brecha, é uma autorização de Deus para que você faça a história. É porque o nosso Deus é Deus do impossível. Exatamente. E ele pega as coisas que não são e fazem ser. Sim, algo muito louco que eu aprendi com a Sônia, que ela falou assim, todas as vezes que você for se apresentar, não pense que você poderia ter feito. Sim. Quando você descer e falar, eu poderia ter... Não, entrega tudo que você tem para entregar. Faça da melhor forma, o seu melhor sorriso. Você estudou, você treinou, subiu, divirta-se, entrega a sua verdade. E eu tenho feito muito isso. A primeira vez que ela me levou para cantar foi o Negro Espírito. Eu acho que eu solei a canção O Happy Day, numa casa chamada Mansão Rebouças. Eu nunca vi um lugar tão chique, cara, como aquele. Pô, era um meninão, eu tinha acho que 19 anos. E eu falei, meu Deus, mãe, eu não vou conseguir cantar. Ela, vai sim, bora. Aconteça o que acontecer, sorria. Então, ela me ensinou na prática quem eu tenho que ser. Porque com 19 anos eu ainda morava na Zona Leste, cara. Eu era um cara que saía de lá
depois de servente de pedreiro, me vestia pra ir pra um lugar chique que ninguém nem sabia quem eu era. Não, ele é um cantor, ele vai cantar tal, mas a minha realidade depois dali não era entrar num carro da hora, era pegar um ônibus, esperar, tal, alguma coisa. Eu não tinha um transporte tal, mas eu sabia que algumas coisas na minha vida estavam mudando. E o primeiro milagre que Deus faz não é fora, é dentro de você. É a sua mente que tem que mudar. Se você não mudar a maneira como você pensa, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque uma vez, em 2002, Kirk Franklin veio para o Brasil. Kirk Franklin, cara, meu sonho era conhecer Kirk Franklin. Quando o Kirk veio para o Brasil, eu já estava dando aula de técnica vocal. E eu assinava eu escrevia para uma página no UOL que falava sobre técnica vocal e música negra. Kirk Franklin veio, puxa, eu não tinha R$70, R$50 para pagar pro ingresso. Tal, mano, era tudo muito contado, muito corrido e tal. Daqui a pouco, o que acontece? Para onde eu escrevo, recebe os convites para o Kirk Franklin. E eu nem sabia. Daqui um dia antes, 2 dias antes, Marcelo, ó, tá vindo um cantor aqui, gospel, norte-americano e tal. O Kirk Franklin é mais a sua área e tal. Você quer fazer entrevista dele? Oi? Como assim? Ó, ele vai estar no hotel, acho que não me lembro o nome do hotel, não sei se é o Marriott, mas é um hotel bem chique, lá na Avenida Nações Unidas, tal, você consegue ir pra lá? Falei, consigo, nunca tinha saído da minha zona pra lá, falei, eu vou, não importa. Foi muito louco, cara, cheguei nervosíssimo demais quando eu encontro aquele cara. Eu lembro que ele tinha acabado de lançar o CD chamado Rebirth, significa renascimento. E ele contando a história dele, a trajetória, as superações. E eu fiquei assim, esse cara passou por tudo isso, mano. Porque a gente não imagina, por trás de cada pessoa existe uma história, existe uma superação, existem momentos que você quer desistir, que você quer parar com tudo, mas existe Cristo te impulsionando. É aquele dia que você fala, hoje eu não vou na igreja, daqui a pouco você tá lá no culto, levantando a mão, chorando, falando em línguas, dando lugar, você nem é na igreja, me deixa. Eu não queria estar aqui, mas o Espírito Santo me trouxe. Não é o que você faz, é quem habita em você que te impulsiona até lá. Ele contando sobre isso, e eu lembro que eu falei assim no meio da história, eu falei, Kirk, please. Aí eu perguntei pra ele assim, o tradutor disse, eu falei, qual é o conselho que você dá pra um jovem que tem o sonho de ter um ministério igual ao seu e está começando agora? Esse jovem era eu, a dica era pra mim. Ele falou assim, nunca deixe que o dom passe na frente daquele que te deu o dom. Cara, isso entrou na minha vida de uma forma... Eu falei, nunca deixe que o dom passe na frente daquele que te deu o dom. Nunca deixe que o dom... Ok. E eu fui nessa caminhada. E eu estudava técnica vocal, chega de 8, 9 horas por dia. Um dia eu tava orando e falei, Deus, é sobre isso. O Senhor tá gostando. Aí Deus, Marcelo, eu amo quando você canta, mas o seu dom não me impressiona. Eu falei, como não? Tô cantando pro Senhor. Eu falei, cara, qual que é a sua verdade? Qual que é a sua verdade? Por que você tá fazendo isso? Pra quem que você tá adorando? Não é o que você faz, é pra quem você faz e como você faz. Entendeu? Não é só o fato de eu querer estar aqui hoje pra vocês ou com vocês. Por que eu tô aqui? Qual que é o propósito? O que me move estar aqui com vocês? Se não for o amor de Cristo que nos une, se não for o verdadeiro propósito, não tem significância. É ego, é vaidade pra dizer quem eu sou, onde eu vim, tá, me autopromover. Não. A Bíblia diz que porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Tudo que move é em função dele, do reino. E eu comecei a entender isso e Deus me confrontou, cara. E hoje eu falo, não importa o lugar que eu esteja, eu sempre peço para que Cristo me direcione para que eu seja a ponte para a vida de alguém, a mão que as pessoas precisam, o ombro, onde eu não for, que a minha voz chegue, que ela encontre, que ela faça com que o Espírito Santo se manifeste, sabe? Cara, eu tenho ouvido testemunhos, assim, malucos. Hoje mesmo eu tava falando com um amigo, vindo pra cá, e ele falou, a minha família foi alcançada por você no Altas Promessas. Eu falei, como assim? O pessoal começou a ir pra igreja assistindo Altas. Eu falei,
Meu, que negócio maluco, né, cara? E você não tem noção de quem você alcança, como as coisas fluem, sabe? E eu falei, poxa, não foi por minha causa. Deus encontrou essa família através de mim. Tipo, ele me usou como uma isca para isso. Eu tô muito feliz em ser refém dele. Sabe? Que Deus pode me usar, fazer da forma como ele quer. É fácil, não é? Se você enfrenta dias de confronto com você mesmo, vai. Porque é a sua luta do seu eu contra você. Então você fica, poxa, eu poderia estar agora aqui. Eu poderia falar, não vou. Não, esse horário é muito cedo. Não, vou tá desfrutando desse nome que Deus me deu. Disso que Deus me deu, eu vou estar usando em função minha. Mas não, cara, é gastar a vida por ele, é isso, sabe? Acreditar que ele pode fazer. E depois dessa maneira como eu falei, pai, me usa. Eu conheci Kirk, conheci Donnie McClurkin, conheci outros cantores internacionais que Deus me deu a oportunidade, sabe? Eu costumo sempre dizer que Deus que move e ele faz. Glória a Deus, coisa linda. Bom, Marcelo, o que te motivou a continuar servindo a Deus através da música e a palavra? cara, o que me motiva a continuar servindo a Deus através da música e da palavra a presença dele é o principal. Mas ver Deus atuando, transformando a vida de alguém é ímpar. São os dias que eu vou cantar, eu saio de casa e falo, Jesus, eu tô cansado, não tô aguentando. Mas esse dia foi muito louco, tava muito cansado. Tava. Na hora que eu subi no altar, cara, foi algo que eu olhei assim, eu não entendia de onde vinha tanta força, tanta vitalidade. E eu comecei a chorar, porque eu falei, é ele, sabe? É ele. É ele. É fogo. Glória a Deus. É ele, porque se não for ele fazendo, a gente não consegue explicar. Aleluia, O Jesus, levantar santo é teu nome. das mãos, o cantar, saber Glória a que não é a Deus. sua técnica, não é a sua força, não é a sua roupa, não é o seu carro, não é nada. É Deus que faz isso. E Deus te usar pra levantar a vida de alguém é incrível. Top. Desculpa. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. É a presença do Espírito Deus Santo é neste bom, Deus é lugar. bom, Deus é bom. O Senhor está fazendo um mover diferente Deus é aqui. bom. Glória a Deus, Deus é bom aleluia. demais. Amém. E eu me alegro porque quando o Espírito Santo ele nos move, nos chama para fazer a diferença, né, Marcelo? Sim, verdade. Porque eles nos chamou para amar, servir, influenciar, Marcelo. Sim, Esse é o independente nosso da chamado. questão, sabe? Independente da questão. Glória a Se Deus. você aceita ou não. Esse final de semana eu fiz um evento. Foi aniversário de uma cidade. Tinham vários cantores seculares. E só eu de gospel. E eu falei, mano, o que eu tô fazendo lá? O que eu vou fazer lá? Aí Deus falou assim, o que você me pediu pra você? Eu falei, é isso. É isso, cara. Sabe? E você não imagina o que é você ser uma voz profética. Não importa se as pessoas, se vão vaiar, se não vão, se vão dizer o que for. Quando Deus fala, irmão, acabou. Você não precisa ter medo de falar do amor de Cristo, porque quando Jesus está contigo, irmão, as pessoas param para te ouvir. E Isso não mesmo. importa, cara, sabe? É uma maneira tão forte assim. Enfim, isso aconteceu, sabe? Eu sempre peço para que Deus haja. Eu sempre faço aquela. Eu tenho uma conversa com uma amiga minha de oração, que é a Celina. Eu falo, Céu, hoje eu tô naquela pegada, hoje eu tô fazendo oração de sanção. Eu falei assim, Deus, me usa, nem que for hoje a última vez. E é muito louco, sabe? E, cara, e Deus entra Glória a Deus. Quando Deus entra no ambiente, eu sempre falo pra banda, eu falei, mano, hoje não vai ser show, você sabe como é que é, galera. Hoje é culto. E sempre a gente faz isso. Não é um show pra Deus, mas a presença do Senhor, ela é surreal. Ela é surreal. E quando ela entra, cara, é muito louco. E aí, eu tava observando que eu falei, mano, como é que eu vou cantar pra galera que não tem a linguagem cristã sobre o amor, sabe? E aí eu comecei a pensar sobre várias coisas, sobre quem Deus é. E falei, eu preciso de uma estratégia, Jesus.
para poder falar, para chamar a atenção deles. Já aconteceu situações na Avenida Paulista. Nós estávamos fazendo um evento, eu estava de manhã na Fátima Bernardes, cantando na Fátima Bernardes no encontro. Daqui a pouco, à noite, eu tava na Avenida Paulista, meu teclado, as pessoas evangelizando, no gerador ali, e a galera passava assim, ai, acho que eu vi esse cara em algum lugar hoje, e a gente conversando e tal, aí os caras, você não tava hoje lá no programa de manhã lá na Globo e tal, eu acho que você tava cantando um musical da Amy Winehouse, que eu fiz o musical Back to Amy Winehouse. Eu falei, sim, tava. Cara, canta alguma coisa aí. Eu cantei Is It Too Lovely? Cantei Stevie Wonder. Cara, poxa, meu. Aí eu comecei a cantar Here I Am to Worship. Porque ele era sírio, né? A gente entendia mais inglês. Aí eu Here I am to bow down. Here I am to say Lord, you are my God. You are altogether lovely. Altogether worthy. Altogether wonderful to me. E o cara começou a chorar, cara. Eu ficando cantando pra ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, Aleluia, tão glória a maravilhoso Deus. para mim. E, cara, e assim a gente chega nele e faz o apelo, a gente chegando, fazendo o apelo, sabe? E a galera, ele aceitando Jesus, cara, e ninguém entendia nada. Mas por que você cantou Stevie Wonder? Eu falei, porque é a linguagem que ele entende. Primeiro eu Nossa. chamo a atenção do que ele quer, depois eu mostro pra ele o verdadeiro sentido. Foi a mesma coisa, sabe? Tem uma canção, eu não lembro quem canta, mas uma vez eu vi o cantor Thiaguinho cantando. Quando eu cheguei aqui nesse ambiente, eu comecei a observar muitas coisas. Eu quero até parabenizar o espaço aqui, a galera, todo mundo. Ao Henrique, te abençoe, irmão. Sabe, eu tava aqui observando e eu lembrei de uma canção do Thiaguinho, de repente, quem tá aí encontra. Porque não é só o público gospel que nos assiste, né? Tem uma canção que fala assim, olha só a letra. Tudo nesse mundo é tão comum, todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Muda esse placar de 10-1. Desistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda bem, e ainda bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. A galera não entendeu. Falou, uai, mano, cara, é gospel. Essa música é um samba, não é não? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a cantar. Não há lugar, não há lugar Aleluia. melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Então as pessoas, às vezes, tudo que elas precisam é paz e direcionamento. Então, aí você vai falar, mas... Eu falei, irmão, Deus é multiforme. Não adianta você querer colocar Deus numa forma, se ele trabalha com formas. Isso é você. Você é luz no meio das trevas e você é como uma água do rio. Você contorna as situações para chegar no objetivo final. Cara, isso foi muito legal. Entender que as pessoas conseguem encontrar Jesus no meio disso. Quem é esse amor? Quem é a verdadeira paz? Cristo. É Jesus, sabe? Isso é a forma de evangelismo. E Deus me deu isso tanto para fazer no meio secular como no meio cristão, que é algo que a gente pode falar muito mais declarado, ser muito mais pontual, porque ele já tem uma ciência de quem Deus é. E de repente Deus não quer membros, Jesus não quer membros de Jesus quer discípulos, para que eles executem, para que a gente acha, vocês farão as coisas que eu faço e ainda farão maiores. Ele não está falando para membro, está falando para discípulo. Verdade. Entendeu? O discípulo anda, o discípulo está ligado, o discípulo está do lado. Então é sobre isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte. Coisa linda, tremendo, Marcelo. Amém.
Você acredita que a música pode ser uma ferramenta de libertação na vida de pessoas? Totalmente. Nós temos um exemplo muito grande, que muita gente cita isso, que é Davi, né? Davi, quando cantava para Saul, quando cantava, o espírito mal que estava na vida de Saul saía. Muitos dizem que Saul tinha esquizofrenia, que era uma sensação que era um meio de esquizofrenia. E aquilo acalmava, não só acalmava, mas ele saía. Eu acredito muito nisso. Aconteceu isso. Agora, recentemente, eu tive em Floripa. Eu cheguei na hora do voo, não deixaram eu embarcar. Tinha feito uma oração. Falei, pai e tal, enfim, quebrou toda uma barreira. Aquela oração de crente, né? Cheguei, demorou. Não, a gente vai ajeitar a aeronave pro senhor entrar e tal. 20 minutos, 30 minutos. Ó, deu falha na aeronave. Eu falei, me coloca no outro voo. Me põe no outro, né? Na hora, eu falei, me ajuda aí. Falei, Deus me livre. Ó, a aeronave tá com uma falha, mas a gente já viu um lugar. Eu falei, não, espera, pô, pode ter outro voo aí. Aí deu certo, me colocaram no outro voo. Eu fiz até um story, tá, galera? Você é doido, meu? Eu falei, você vai vendo. Aí no outro voo já fui na primeira classe. Eu falei, meu Deus, Deus fez alguma Fiel, coisa aí. glória a Deus. Mas aí nós fomos orando, cara. E eu achei estranho sobre isso. Quando eu cheguei em Floripa, tal, fizemos o culto, tal, mas Deus me colocando sempre uma palavra profética. Cara, eu cantei a primeira canção, a segunda canção, Deus me direcionando. Daqui a pouco você vê alguém, Deus começando a libertar pessoas, as pessoas gritando, passando mal, sabe? Os irmãos indo lá e se adorando. Eu falei, pode deixar, irmão. Deixa, porque isso aí, na verdade, quando o demônio se manifesta na vida de alguém, eu tenho essa questão que a Clara fala sobre a possessão, a manifestação, é o último recurso que ele tem. Porque ele sabe que ele já perdeu essa guerra, sabe? E ali você vê as pessoas sendo libertas pela palavra que Deus te direciona. A gente entende que não somos nós. Mas eu falo, pai, eu quero ser esse canal, sabe? E Deus alcançar as pessoas. Cara, eu acredito que Deus pode libertar alguém através da canção. Não só libertar, como curar. Não só curar, como restaurar alguém. Como transformar a vida Glória de a alguém. Deus. Isso mesmo. Cada pessoa tem uma trilha essência, sonora, né? Exatamente, e uma essência. Eu olho pra alguém e falo assim, meu, qual que é a música do seu coração? Alguém vai dizer, meu, eu gosto dessa canção, tal. Às vezes são canções que elas, é Deus falando com elas, delas falando com Deus. Às vezes tem canções cristãs ou gospel que tem uma linha vertical, tem coisas que são mais horizontais, né, entre você e Deus. Eu gosto muito disso, de ter uma adoração muito mais expressiva a Deus, mas também que encoraje pessoas, sabe? E meu ministério foi, eu na verdade, eu vou te falar, eu tenho mais de 25 anos cantando e fazendo. Glória E eu a tô Deus. sempre aprendendo, entendendo hoje o que é esse corporativo para alcançar essa grande massa, sabe? Em se tornar, hoje, não só um cantor com reconhecimento nacional, mas a expansão do mundial. Ano que vem eu tô indo pra Coreia, e eu fiquei, Glória a meu, Deus. como é que eu vou falar pros dorama, né? Sobre isso aí. Falei que eu ia fazer, Jesus is love. Pensando sobre essas coisas, né? E aí a Glória galera começa a dar risada. Eu falo assim, mas, Jesus mas maravilhoso. Marcelo, como isso? Eu falei, meu, não sei tanto. Quando eu te vi fazendo Libras, meu, parabéns, vocês são muito completos, né, cara? Eu sou feliz por vocês. Gosto de fazer a A obra. hora que eu vi esse casal, o cara, meu, quando eu vi você com apoio às questões de espectro autismo, inclusão, eu fiquei maravilhado. Você fazendo Libras, falei, mano, eu preciso ter isso no meu show, sabe? E eu tô montando uma turnê chamada Hope Experience, que é a experiência da esperança, sabe? A gente tá elaborando, vocês vão estar lá. Ó, glória. E aí o que acontece? Eu fico pensando sobre como abraçar isso tudo. Obviamente, a gente não consegue, mas a gente tem uma equipe que pensa muito sobre isso. Que não são só os cristãos que estarão no evento, né? Então, ele tem que ser um evento cristão, mas um evento evangelístico musical. Então, aí eu começo a entender a mente do Kirk Franklin.
Porque ele sempre dizia, eu vou ser o Michael Jackson de Jesus, cara. Eu falo, caralho, Oh, glória! nada louco. E aí você Glória. vê que as músicas dele tocavam até nas baladas aqui de São Paulo, pô. Stop. E a galera dança, eu falei, mano, isso aí é na balada, velho. E os caras dançam, eu falei, isso é música, gosto, mas a batida, os caras não entendiam, mas a batida movimentava o cara. Aí você vai entender sobre musicoterapia, sobre várias questões do que é. E essa Hope Experience é justamente sobre isso, sabe? Não é um evento ecumênico, é um evento cristão, mas que Jesus, ele sempre será o centro. Não tem jeito, não importa. A Bíblia vai dizer, afirma, melhor é o fim do que o começo. Então você não entende como é que tá começando, mas Jesus começa a alinhar as coisas e direcionar e não tem jeito. Quando Jesus toma conta do ambiente, ele acaba sendo aquilo que ele é desde o começo, o centro, o caminho, a verdade, a vida e ponto. Glória a E Deus. eu temo muito por isso, porque as minhas características, que todo mundo fala, mano, que estilo você quer? Eu falo, mano, sou um cantor de igreja, cara. Você canta black music? Eu falei, canto. Você canta o quê? Eu falei, mano, eu canto o que Deus mandar, cara. Já cantei forró nos cultos. Eu vou em muitos eventos de mulheres, né? Eu fico pensando, por que essas mulheradas me chamam pra cantar nos eventos, cara? Tem nada a ver. Aí eu chego e falo, boa tarde, meninas. Né? Glória. E é muito legal. Mas aí eu entendo. No último evento que eu foi no evento Mulheres que Dão Fruto, da pastora Cidinha. Um beijo, pastora. E aí, eu cheguei no culto, não sabia aquele evento maravilhoso, aquele almoço chique. Ano que vem tem mais. E aí, eu tava lá e Deus me tocando assim, elas vão orar por você. Eu falei, tá doido, meu? As irmãs, quando juntam pra orar, só tinha irmã do coque. Eu falei, você tá maluco? Se essas irmãs me pegar aqui, vai ser tanto tapa. Aquelas irmãs que falam alto e falam batendo. Eu falei, nossa, cara, dito e feito. As irmãs fizeram uma roda. Ela falou, irmãs, nós vamos orar aqui, viu, irmãos? E o Marcelo vai descer aqui. A banda começou a rir. Falei, se eu estiver apanhando muito, vocês me puxam. Cara, mas só Deus sabe como foi renovador e restaurador. Todas as vezes que eu vou cantar assim, eu lembro que tem mulheres orando por mim. Tem homens também de Deus orando por mim. Eu tenho hoje a oportunidade de sentar com alguns pastores e ser mentoreados, conversar. O reverendo Toninho Stefan, da Igreja Quadrangular de Piracicaba, sede. É um cara que me orienta muito. Um cara com quem eu tenho a oportunidade de falar, você, pastor, conversar comigo. Ele, poxa, que homem de Deus. E a gente precisa disso na nossa caminhada, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil, de repente, você tá numa rede nacional e você tem que estar preparado, cara, para as pancadas. Às vezes eu sempre falava, quanto mais alto você subir numa montanha, fica ligeiro, irmão, porque o vento lá é mais forte. Entendeu? Então você tem que ter uma capacidade de controle de ar, de respiração, porque a subida, você tem que ter um preparamento. E as críticas, né? E as críticas, né? Sim, mas eu acho que assim, se você tá construindo uma história, você vai ter crítica. Isso. Porque ninguém começa certo, cara. Verdade. Ninguém começa certo. A gente, eu acho que só Cristo... É que Jesus vai capacitando. Exatamente, cara. E assim, no meio do caminho, é normal a gente errar. E se você não errar, tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque você vai falhar. Tipo, você não vai agradar todo mundo. Você não vai conseguir ser o cara que as pessoas esperam. Mas você não pode mudar o foco de quem você é, entendeu? Você vai se enrolar com algumas coisas, vai vir coisas que tanta coisa que você não vai saber administrar naquele momento, tem hora que não vem, mas não chegou, porque não é o momento, irmão. Você precisa aprender a administrar. Se fosse um cara há 4, 5, 10 anos atrás, eu não sabia me movimentar no meio comercial do music business. Hoje, eu já sei o que está acontecendo. Então, algumas coisas que eu errei lá atrás, hoje eu já não erro mais. Então, tipo, hoje há uma contratação. Eu sei quando há um interesse de uma contratação verdadeira, que eu tenho que falar, não, eu vou de graça. E tem coisa que eu falo assim, não, liga para o meu escritório, vamos conversar a respeito disso. Porque tem pessoas que querem se aproveitar de você. Tem pessoas que têm um desejo que você vá lá e não tem como ir. Já teve vezes que eu falo assim, eu sabia que a pessoa quer ir, eu falo, não, eu não vou conseguir.
Tá bom. E você vê que a pessoa queria muito que você fosse. O evento tá marcado, tudo certinho. Faltando 3 dias. Ó, tô indo aí com banda. Mas como assim? A gente não tem dinheiro. Eu falei, não tô pedindo dinheiro. Eu falei que eu tô indo aí com banda. Porque eu vi a verdade. E é uma alegria tão Glória a grande. Deus. Você quer Aleluia. ver eu ficar maluco. É quando eu chego no evento e as crianças me derrubam. Aí já era. Acabou. Aí minha produção fala, mano, faz isso não. Porque eu já abraço as crianças, já tô no chão, já tô dando risada, glória. bagunçando. Pô, sou pai de 4 filhos, né, meu? A minha menorzinha tem 3 anos, então eu sou um pai bobão mesmo. Então isso é bem legal, sabe? O pessoal fala, as crianças tal, são a igreja do amanhã. Negativo, são a igreja do agora. São a igreja do agora. E como nós estávamos falando, onde tem criança, tem família. Meu. Isso aí. Independente de quem o pai ou a mãe seja, eles estão lá. São pais e mães, são amados, são respeitados, independente daquilo. Você está construindo, você está cooperando para a história daquela criança. Então imagine que um abraço, uma conversa, um direcionamento, só parar para ouvir, você muda a história daquela criança. Esses dias eu estava num culto, se eu não me engano foi na sexta-feira. Eu desci do altar tal pra ir. Aí tava a menininha parada, com colarzinho, né? Espectro autista nível 2. Ela tava parada com uma boneca branca com cabelo rosa. Aí eu passei e falei, oxi, essa boneca? Ela fez assim pra mim, tô. Eu falei, que boneca bonita. Daqui a pouco, irmão, veio mochila de Lilo Stick, veio um monte de coisa e ela falando, eu sentei no chão. A galera, Marcelo, sobre a recepção. Eu falei, pera aí que eu tô conversando com a minha amiguinha. Aí já veio o irmão dela, a gente começou a conversar. Eu comecei a descobrir a história da mãe, do pai, como aconteceu. E aí a gente começa a ouvir os testemunhos, sabe? Isso edifica, meu. É sobre isso. Se Deus te coloca tão alto, por que que você vai se ausentar de algumas coisas que Deus te dá oportunidade? Eu entendi que aquela menina era uma ponte para que eu ouvisse o quão poderoso é. E a mãe dela falou, sabe, essa menina aqui é um milagre. O médico falou que eu não poderia ter filho. Eu tive 2. Tive ela, a irmã dela e mais um. Falei, uau, Deus curou mesmo, hein? E foi muito legal. Aquilo pra mim, eu não sei como é que foi pra ela, mas pra mim foi edificante demais. Glória Então a é Deus. sobre isso, sabe? A música pode. Foi a música que me levou até esse ambiente, sabe? É o poder de Deus que se manifesta através da música. E É a uma palavra... ligação, uma conexão, né, com Deus. Sim, É algo diferenciado. total. Olha, eu acho assim... muita gente fala assim, porque os anjos cantam. Mano, o anjo não canta, os anjos Adoram. dizem, eles adoram, eles dizem um pros outros, santo, santo, santo. Fala, cara, porque é muito louco essa parada da música, que o pessoal fala assim, meu, na visão de Isaías, os anjos cantavam. Não, se você for ler direito, eles não estavam cantando, eles estavam dizendo. Isso mesmo. Essa questão da adoração tá com você, meu. Você que foi criado para isso. Nós somos seres humanos que temos acesso ao mundo espiritual. Nós somos os únicos seres que temos acesso a isso. Então, às vezes, não é uma intenção, não é uma intuição, é Deus falando com você. É a multiforme graça de Deus agindo em você. E aí, cara, você pensa que Deus te criou e te deu, Deus me deu hoje, né, o dom da música e o ministério eterno. Glória. Quem prega aqui não vai poder pregar mais porque a palavra vai estar lá. É verdade. Quem revela aqui, tem um dom de revelação, não vai poder revelar porque a revelação já está lá. Quem profetiza não vai profetizar porque tudo aquilo que ele falou já está acontecendo. Mas quem canta, quem adora, quem louva, vai continuar fazendo, vai continuar sendo. E todos nós teremos esse ministério. Na verdade, a gente se preocupa muito em ir para o céu. Mas como que é trazer a presença de lá? Cara, tem culto, acho que você já foi num culto, vocês estão assistindo. Tem culto, tem conversa que você fala, mano, não, cara, eu não quero que isso acabe, não. Isso é um ambiente muito bom. É sim, uma atmosfera diferente. É a atmosfera. É a Exatamente, atmosfera. não é música, é a atmosfera. Eu falo pra banda, eu falei, Senhor, mano... desce, é algo sobrenatural. Eu falo, mano, não é o som, não é o tanto que você toca, não, cara, é a atmosfera. Quando ele vem, cara, você não explica. Você fala, cara, tem algo diferente aqui, algo tá muito bom, algo tá fluindo, Glória a parece Deus. que quanto mais tem, algo mais funciona. É Deus, cara. É Deus, porque ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você buscar de Deus, mais ele vai ter pra te dar. E mais louco que quando ele te enche disso, é tão louco isso, porque eu falo, tem coisas que você canta, daqui a pouco quando você chega no carro, eu falo, mano, eu não poderia fazer isso normal, não. Os caras fazem puro, eu não faria isso, não. Meu,
Deus tá aqui, cara, e é muito louco isso, porque tem culto que eu saio do culto e vou no carro assim, e Deus vai me quebrando, irmão. Nossa, é algo muito louco, cara, pra eu saber quem ele é verdadeiramente, sabe? O amor dele me constrange, me constrange. E é tão louco nisso que eu sinto a presença de Deus aqui. Você que tá aí nos assistindo vai sentir também, porque é algo muito forte, sabe? Isso Saber de quem mesmo. Deus é, testemunhar. E a gente não tá falando em língua estranha, não tem pouco, não tem nada aqui, tem só falar do nome dele, falar sobre quem ele é. É muito bom. Jesus é Glória a bom, glória a Deus. Deus. Então, E você que está nos assistindo, Histórias que Edifica, hoje o nosso querido e amado Marcelo Gonçalves, com um testemunho fantástico, uma história tremenda, muita superação, milagres, Jesus na vida dele. Marcelo, de servente de pedreiro a cantor gospel, superação de seus sonhos realizados. Cara, é incrível, sabe? Eu cantava pra caramba na obra. Meu Deus, pensa no cara que cantava na obra, era eu. Você já foi servente pedreiro aí? Não? Mas você tá... Por isso que as obras atrasam, hein, gente? Pedreiro crente, os caras começam a cantar, falar muito de Deus lá. Brincadeira. Meu, era muito louco. Era muito louco. Porque eu era muito desligado, pô. Eu era molecão, comecei com 15 anos, né? E aí, o que acontece? Minha mãe me colocou... Meu pai foi embora de casa, eu tinha 11 anos. E essa fase é muito complicada. Você que é pedagoga, entende um pouquinho. E aí, o que acontece? A gente precisa arrumar alguma coisa. Não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha Instagram. Malemar um Orkut, né? Isso, o Orkut foi muito depois. A nossa única diversão era rua. Brincar de taco, correr, arrumar briga, empinar pipa. Meu Deus do céu. Eu gostava muito dessas coisas em música. Minha mãe me levou para uma igreja chamada Boas Novas de Alegria para tocar bateria. E eu falei, aí o irmão falou assim, minha mãe falou assim, pastor Orlando na época, pastor, o senhor cuida dele. Ela, não, irmã, deixa ele aí batendo na bateria. Eu nem tocava, eu batia na bateria, batendo na bateria. Era uma igreja muito tradicional. Foi lá que eu comecei a desenvolver musicalmente, montar o meu primeiro grupo, tendo a minha primeira oportunidade de passar o dia inteiro na igreja com um instrumento para tocar. Uau, eu tocava guitarra. Depois de lá, com 18 anos, eu fui pra banda Bunny, Revival Bunny Choir. Participei desse coral, depois participando do coral de apoio do Renascer Praise, enfim. Cara, nesse período, 13 anos, você já tem que começar a se virar, você quer ter as suas coisas. Eu comecei a trabalhar como empacotador. Foi como pacoteiro. Trabalhava 3 dias, faltava um dia pra ensaiar. Poxa, não tá dando, né, meu? Aí comecei com esse irmão da igreja, fui trabalhar como servente. E nesse meio tempo, cara, eu ia trabalhando, cavando a sapata, fazendo as coisas, entendendo, né? E parava no meio da amassada pra cantar mais um pouquinho. E falando de Jesus, parava pra cantar, era muito atrapalhada. E Deus foi me forjando, sabe? Eu falei, meu, eu tô por aqui um tempo. E eu não entendia. Mas aquele era o período, agora eu entendi. Eu tava com o povo de Israel no Egito, amassando barro e fazendo tijolo. Amassando barro e fazendo tijolo. Quando Deus me tira da enxada, para me colocar atrás do microfone e com o teclado na mão, as pessoas diziam que eu não ia conseguir tocar, porque eu comecei como autodidata, cara. Eu via o pastor Kleber Ferraz tocando, com a mãozinha, até chamo ele até hoje, mãozinha de ursinho, né? Assim, tocando e queria fazer também. Vendo os grandes cantores da época, que ainda são Robson Nascimento, Robson Monteiro, Soraya Moraes. Cara, tanta gente legal que eu observava Maurílio Santos. Eu falei, meu, banda rara. Quando você falou do Álvaro Tito, eu lembrei que eu o admirava ele, viu? Meu, você não tem noção. O Álvaro, a primeira vez quando eu conheci o Álvaro pessoalmente, eu falei, mano, você cantando suas músicas, eu fui parar no banco da igreja. Ele, normal. Você não é o primeiro, né? Você não foi o primeiro. E foi muito louco. E hoje eu tenho a oportunidade de chamar o Álvaro de amigo, graças a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, enfim, quando eu comecei a cantar e entender quem eu era, eu saí de lá para trilhar essa questão. Então, dos meus 15 anos
pra quando eu tive pra 40 anos, são 25 anos, cara. É exatamente o tempo que eu tinha de carreira. Quando eu comecei a cantar, aos 15, até meus 40 anos. Foi quando eu fui parar no Altas Promessas. Aí eu tinha passado pelo Raul Gil, aí eu passei por outras questões. Tive meus 2 primeiros filhos, que foi a Alicia e Brian. A Alicia foi uma parada muito louca, cara. Quando a Alicia nasceu, eu pensei que não ia conseguir mais nada. Daqui a pouco chega o Brian. Nossa, minha cabeça ficou a milhão. Quando o Brian faz 2 para 3 aninhos, ele é internado com leucemia. Cara, aí começou. Eu tava em viagem, eu falei, Deus, o Senhor me usa pra tantas pessoas. Eu cantei num lugar, osso foi calcificado, osso que tava calcificado errado ficou certo. Uma pessoa que tinha um AVC levantou da cadeira de roda, começou a andar. O que o Senhor quer comigo? Eu cantava pra ele todo dia. Creio que tu és a cura. Cantei na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Segunda-feira era a pulsão, né, da medula para poder fazer o tratamento. Os médicos fazem 13 exames. Nele não encontram mais a doença nele. Ele é curado. Glória a Deus. Glória a Por isso que Deus, quando aleluia. você pergunta para mim se Deus é capaz de curar através do louvor, eu digo que sim. Deus cura o Brian. Eu vou pro Raul Gil. Em 2004, perco minha avó, que é a minha maior referência. Em 2005, eu volto pro Raul Gil. Não vou bem. Caio de novo. Aí daqui a pouco eu subo pra cantar com o Robson. Volto. Cara, aí daqui a pouco eu entro numa igreja em Alphaville de 2009 até 2013. Eu fico mais focado lá com o Ministério de Louvor e Adoração. Aí começo a ir pra vários programas de televisão também. Saio de lá. Depois de lá, eu vou pra Back to Amy Winehouse. 2015, 2016. Meu pai falece em 2016. Nossa. No meio da temporada de ensaio, meu pai sofre um acidente, cai, falece. Eu falo, mano, já era. E aí Deus fala pra mim, não, mano, você vai continuar. Então sempre existem algumas quebras emocionais para que meu propósito, a minha missão não aconteça. Todas as vezes que eu estou subindo, acontece uma quebra emocional. Pum. Então, o que acontece? Deus permite e Satanás sempre tenta marcar algo ruim na minha vida a um estágio que eu tô subindo. Meu, você tá indo pra televisão. Poxa, seu filho ficou com câncer. Eu vou lembrar do câncer ou de quem Deus tá fazendo? O que Deus tá fazendo. Daqui a pouco vem uma situação. Poxa, seu pai faleceu, cara. Sua avó faleceu. Poxa, no meio do programa, eu tava no Raul Gil, cara. Meu segundo programa acontece isso. Não, vou pra cima, canto. Chego na grande final. Aí, o que você quer? Aí eu escolho continuar cantando pra Jesus. Glória a Eu falo, Deus. então hoje não. Aí eu não gravo. Daqui a pouco eu tô em outro lugar. Mundialmente, que é Back to Amy Winehouse, cara. A Globo cobrindo. Eu falei, um top, né? O nosso primeiro show foi no... oh my God. O lançamento foi numa casa de show bem famosa aqui em São Paulo. Eu não me recordo mais. Graças a Deus. Vamos lá. Nesse momento, pum, meu pai falece. Eu falei, mano, tinha tudo pra acabar. Os caras estavam, eu falei, irmão, minha família é prioridade. Poderia ser o show do Roberto Carlos. Eu não vou. Então vou fazer o que eu tenho. Os caras, não, tranquilo, a gente entende quem você é. Tanto que eu fiz a minha audição foi via telefone. Eu não sabia cantar o inglês certo do que era. Eu cantei, fui aprovado. Falei, eu entendo que eu sou o cara que você está procurando pro projeto. Mas aconteceu essa fatalidade, eu não consigo. Eu enterro meu pai no dia 22, dia 24 eu já tô ensaiando, faço os 2 primeiros ensaios. Dia 27 eu já tô na trilha já para fazer a nossa trajetória do musical, que dura 6 meses. Então, enfim, depois de lá, eu sofro Covid em 2020. Em 2022, eu entro no Altas Promessas 2020. Eu já tava querendo não cantar mais, fazer mais nada, só ser um crente normal. Ir pra igreja, ajudar o Ministério de Louvor, ajudar pessoas, porque eu já tinha sido frustrado, traído, deixado. Tava cansado, né, mano? Tem hora que
Tem dó da gente. A gente é crente, a gente apanha, filho. Meu, o crente que nunca tomou uma calúnia. Nunca falaram que você não presta pra isso. Que foi o Satanás que te chamou, não foi Deus. Mano, tu tá vivendo o evangelho errado, cara. Você tá vivendo o evangelho errado. Porque essa questão, tipo assim, quando você... Mano, não. Não, você é branco demais pra isso. Não, você é preto demais pra isso. Não, você é aparecido demais. Ou não, você quer fazer coisas... Não, você não faz parte da doutrina. Não tá isso, não tá aquilo. Eu falo, meu, vou me encaixar onde? Aí você se vê como eutico, né? Você vai pra janela, adormece, cai morto. Só que Paulo vai dizer, ele foi levantado morto. Tem muita gente que tá levantado, mas tá morto. Então, cuidado. Tem sobre isso. Aí Deus chega, mano, restaura a minha vida. Em 2020 eu passo pela Covid, quase morro, perco 70% dos 2 pulmões. Tava com nódulo na prega vocal, 2019, 18 e 19, eu tinha um problema emocional muito grande depois que eu perdi minha avó, meu pai. Eu não conseguia mais falar, eu falava assim, cantar normal, falava assim. Aí eu ficava pensando, por quê? Psicólogo, meu, como é que você se sustenta cantando? Então, na sua cabeça... Era muito Deus na sua vida. Na sua cabeça, esse é meu sustento, essa é minha coisa, eu preciso defender minha família. Eu cantava. Mas quem o Marcelo é depois disso, acabou. Você precisa se descobrir. Você precisa voltar a ser você, cara. Você tá vendo só uma função. Tem só um lado do Marcelo funcionando. E o outro. Aí eu comecei, cara, tomar remédio, vai naquilo outro. E pedindo pra Deus, daqui a pouco, um dia, eu vou participar de um evento católico. Olha, loucura. Católico, apostólico, romano. Cara, e é muito louco esse catolicismo carismático. Eles acreditam, creem no Espírito Santo e tal, enfim. Mano, é uma igreja pentecostal, né? Neopentecostal. Tava lá participando de um projeto. Você canta lá, Marcelo? Eu falei, canto, pô. Eu canto a minha verdade, né? E sim. O padre, o pastor, sim e tal. Tô cantando. Ninguém sabia que eu tinha um nódulo na prega vocal esquerda. Aí daqui a pouco a pastora, assim, a pastora junto com o pastor da carismática, eu via Deus colocando a mão na sua garganta do lado esquerdo. Olha Deus. Sim. Via Deus cuidando da sua voz nesse lado e via Deus te curando. Eu falei, é de Deus, viu, Varó? E realmente, cara, depois daquele dia pra lá, Oh, Deus maravilhoso. é louco, que é Deus louco. tremendo. Se é louco, é Deus, cara. Porque Deus é isso. Por isso que eu falo. Deus é Deus multiforme. é grande. Aleluia. Cara, e aí, enfim, aconteceu tal, passou 2019, 2020, vem a pandemia, perco 70% dos 2 pulmões, tudo alterado, cara. Eu entrei na UTI e eu falei, mano, é daqui pro final, né? Já era, né, cara? Minha mãe desesperada, minha esposa desesperada, os amigos, todo mundo louco, como tava morrendo muita gente. Um dia antes de eu entrar na UTI, eu entrei no dia 5, dia 4, Fabiana Anastácio falece. Eu falei, mano... assisti o último show dela. Eu falei, os gordinhos tá tendo tudo embora, eu sou o próximo. Já falei, ixi, agora vai. Falei, mano, é minha vez. Chamou minha senha. Foi. Depois os caras contaram, né? Os caras, mano, Fabiana morreu daquele tamanho, cara. Eu falei, você não se cuida. Eu falei, mas não tem nada a ver isso, não, cara. Fabiana tava saudável e tal. Eu falei, irmão, o Covid tá aí. E eu peguei a Covid no dia 30 de maio. Quando foi no dia 5, eu entro no internado. Nessa que eu entro, cara, mano, eu já fiquei em choque, porque eu falei, ixi, vou morrer. Aí Deus falou assim, você não vai morrer. Eu falei, aí na hora que o médico faz a ultrassom, né, me coloca na tomografia, sei lá, acho que é isso. Falou assim, ó, você tá com 70% dos 2 pulmões somados. Os 2 já eram, tipo, tá muito ruim. Eu tava na máscara. Depois da máscara, o próximo passo é a intubação. Aí a gente vai intubar você. Eu falei, não vai. Não, a gente vai sim. Eu falei, se intubar e eu voltar, talvez eu nem cante mais, cara. Aí o médico olhou assim. Você tem até 6 horas da manhã você tem até 6 pra recuperar. Eu falei, eu não vou intubar, doutor. O médico olhou, voltou pro lado e falou assim, aplica acho que é um diazepam, sei lá qual que era a parada pra ficar mais calmo. Queria fazer o acesso central, que era um rasgo aqui e tal.
Ele falou assim, eu não vou perder você. Eu já não via mais o médico, eu via Deus falando, não vou perder você, não abro mão. Cara, aquela madrugada foi a madrugada mais louca da minha vida. Eu falei, será que eu tô alucinando? Será que eu tô passando mal? Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, morrendo, eu já devo estar, né? Não é possível. Aí eu falei, pai, coloca uma canção no meu coração. Tudo que eu tentei nunca deu certo. Qual que foi a canção? Eu vou cantar pra você. Eu falei assim, eu tentei que as minhas forças até aqui. O que o senhor quer pra mim? Onde eu estiver, pai, eu quero cantar como se fosse o último dia. O senhor sabe quem eu sou. O senhor me trouxe aqui nesse Val de Jaboque, nesse Peniel, pra quê? Pra mudar meu nome? Então muda. Me faz de novo. Cara, 28 dias saí do UTI, 40 dias eu tava cantando de novo, 1 ano e meio eu tava na Globo, sendo a voz da música gospel do Brasil. Com menos 15% eu ganhei esse programa. Não dava, não tinha como. E ninguém, as enfermeiras passavam e eu cantava baixinho. Waymaker, miracle work, promise keeping, light in the darkness, my God, there is who you are. Eu dizia, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Cara, e foi muito louco, Deus me trouxe. Quando chegou na final, lá do Alto das Promessas, eu falei, mano, eu vou cantar Waymaker. E aí eu lembrei do Léo, que é o meu filho número 3. O Léozinho, na gestação dele, a gente começava a cantar. Não há ferrolhos. Ele já agitava pra caramba. Eu falei, poxa, será que é essa canção? Aí eu peguei, fiz algumas opções pro Michael Sullivan. Somente o Michael Sullivan, né, gente? Michael Sullivan, o gênio da música brasileira. O hitmaker, o compositor, que ele só começa uma canção, ele faz show de 2, 3 horas só começando e o povo cantando. O cara é o cara. Ele falou assim, filhote, ó, tem uma sugestão aqui pra tu, entendeu? Eu sei que tu tá muito feliz, tu tá na final, mas foca agora no que você tem que fazer, amanhã tu já tem ensaio e tal. Eu tava, a realidade, tá bom. Sim, é isso, cara. De glória em glória, vitória em vitória, entendeu? É sobre isso que você fala. É tipo, nossa, ganhei. Não, bora pra outra, mas já, pô, não, cara, não tem descanso. É isso, de glória em glória, vitória em vitória. Eu entendi nesse minuto. Todo mundo, mano, parabéns, cantou, arregaçou, porque tal. Falei, obrigado. Ele, que bom que você tá feliz. Olha essa aqui. Tal, aí, tal, ouvi a canção, que canção que ele chega? Por toda a minha vida. Eu falei, é essa. Montamos o arranjo e não deu outra. Venci invictamente. Glória a Deus. Marcelo, chegamos já ao nosso fim. Sim. Eu tinha uma pergunta para falar, eu não sei se eu consigo ainda você falar, que você já zerou o nosso tempo, né? Rick. E 5 minutinhos. E isso era muito importante, né? Porque da sua trajetória, né? O queria ficar muito mais. Teve, de toda a sua família, amigos e enfim. Uhum. Família que te ama, Dona Maria e a esposa Fabiana. E filhos, a importância deles em apoio à sua carreira musical. E cara, deixa um spoiler para as pessoas. Sim, olha, a família, eu acho que ela é a base, né? Não é uma casa, é um lar. Isso é muito importante. Casa, qualquer lugar que você pode chegar, se acomodar, você pode formar ali a tua casa. Mas um lar, só pessoas que entendem quem você é na sua originalidade, nos seus erros, nos seus defeitos, nas suas chatices, nas suas neuras, e te amam incondicionalmente. Isso, assim, meus filhos são minha base, cara. Eu entendi o que a minha mãe dizia pra mim. Quando você tiver filho, você vai saber o que é. Raramente, realmente, né? Um cara que cresceu sem uma estrutura, sem uma figura paterna presente e amando meu pai do jeito que eu amava, né? Meu pai faleceu, mas eu ainda... Às vezes eu conto a história do meu pai, o cara fala assim, mano, seu pai tá onde, mano? Fala, meu pai morreu. Como assim, velho? Você conta dele com tanta naturalidade, não é quem ele se tornou, é quem ele é pra mim. Entendeu? Não são os erros dele, a família é isso. Eles não olham quem você se tornou, eles olham quem você é. Eu posso estar lá, eu tava no programa Altas Promessas. Minha mãe, levanta a calça. Falei, o que foi, mãe? Tá bom, mãe é mãe, né, meu? Não tem essa. Levanta a calça. Isso, se ajeita, menino. Se ajeita, menino. Não é Marcelo Gonçalves. Figurino, não, é meu filho, pô.
entendeu? Então, é sobre isso. As crianças... Meu filho fala, pai, como que é ser o Marcelo Gonçalves? Conta pra mim. Eu falei, é ser o pai do Léo. Sério? É, meu, é normal. Esse é seu pai. Então, tipo assim, às vezes, a gente tem... Nós sabemos quem somos, mas... Às vezes as pessoas tentam naturalizar algumas coisas ou tentam colocar demais. A gente precisa trazer para o centro. Só a família consegue isso. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer ao Marcelo Gonçalves por essa Obrigado, grande meu presença. Deus abençoe, Marcelo. Clécio, Testemunho de vida. gratidão. Vocês que estão nos assistindo, podcast História que Edifica. Deus abençoe, gratidão. Dá um like, clica, compartilha. Mônica, finaliza a nossa programação podcast. Muito grato por tudo hoje. Eu creio que foi muito abençoada. Eu Benção. sou grata a Jesus, grata ao cantor Marcelo, abençoado, Obrigado, que mãe. veio abençoar essa manhã. Uma manhã cheia da presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo esteve aqui e estará aí no lar de vocês. E quem estiver assistindo vai sentir essa presença do Espírito Santo. E olha, eu peço para vocês que fiquem firme até o próximo episódio, viu? Deus abençoe a todos. Histórias que Edifica. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Gratidão.